O milionário fica completamente paralisado ao ver sua ex-esposa sair da maternidade com gêmeos idênticos a ele, desencadeando uma onda de emoções intensas e segredos do passado que ameaçam mudar sua vida para sempre. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O reflexo do sol poente tingia de dourado as janelas do Hospital São Francisco, no coração do Rio de Janeiro. Do 30º andar do edifício em construção, Ricardo Mendes observava a cidade se estender até o horizonte, onde o Cristo Redentor parecia abençoar seu mais novo projeto. Aos 42 anos, ele havia construído um império no ramo da construção civil, mas aquela reforma específica representava algo diferente. Era sua chance de deixar um legado verdadeiro. Ajustando a gravata azul marinho sobre a camisa impecavelmente branca, ele checou mais uma vez as plantas do projeto em seu tablet. Os números eram impressionantes. 200 milhões de reais investidos na modernização completa de um dos hospitais mais tradicionais do país. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado, desde a nova ala de tecnologia até o heliponto, que permitiria atendimentos de emergência com ainda mais eficiência. Senhor Mendes, a voz de sua assistente, Clara, interrompeu seus pensamentos. A reunião com os investidores começa em 15 minutos. Ricardo assentiu, seus olhos castanhos ainda fixos na paisagem urbana. Prepare a apresentação do terceiro trimestre. Quero mostrar a eles como estamos adiantados no cronograma. O empresário permitiu-se mais um momento de contemplação antes de se dirigir à sala de reuniões. Seus passos ecoavam pelo piso de mármore recém-instalado, um som que o fazia sorrir internamente. Era o som do progresso, da excelência que sempre buscou em tudo que fazia. A sala de reuniões era seu palco particular. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto a mesa de jacarandá maciço impunha respeito. Ricardo conhecia bem aquele ambiente. Era onde se sentia mais confortável, onde suas palavras tinham o poder de moldar o futuro. Senhores, ele começou, sua voz grave preenchendo o ambiente. O que vocês estão prestes a ver não é apenas uma reforma hospitalar, é uma revolução na saúde privada do Rio de Janeiro. Os olhares atentos dos investidores o energizavam. Ali estava seu elemento, números, projeções, estratégias. Era mais simples que relacionamentos, mais previsível que emoções. Desde o divórcio, 5 anos atrás, Ricardo havia se dedicado exclusivamente ao trabalho, transformando sua empresa em uma das maiores do setor. A apresentação fluía como uma sinfonia bem ensaiada. Gráficos sucediam-se na tela, mostrando curvas ascendentes de eficiência e retorno sobre investimento. Ricardo dominava cada detalhe, respondendo perguntas com a precisão de um cirurgião. E quanto à ala de maternidade? Perguntou um dos investidores mais antigos. Li algo sobre uma reforma específica naquele setor. Por um breve momento, algo oscilou no semblante de Ricardo. A ala de maternidade. Aquele era um projeto particularmente delicado, carregado de memórias que ele preferia manter trancadas em algum lugar profundo de sua mente. A maternidade receberá uma atenção especial, respondeu, recuperando rapidamente a compostura. Será um centro de excelência, com tecnologia de ponta e conforto superior aos melhores hospitais do mundo. Após a reunião, já no final da tarde, Ricardo decidiu fazer uma inspeção pessoal ao canteiro de obras. Era seu ritual particular, uma forma de manter o controle sobre cada aspecto do projeto. Os operários já o conheciam bem. O chefe perfeccionista que aparecia nos momentos mais inesperados, sempre atento aos mínimos detalhes. Enquanto caminhava pelos corredores em construção, Ricardo permitiu que seus pensamentos vagassem.
O hospital tinha um significado especial para ele, embora jamais admitisse publicamente. Foi ali, naqueles mesmos corredores, que sua história com Fernanda começou, quando ambos eram mais jovens e cheios de sonhos. Fernanda. O nome ainda provocava um aperto em seu peito. Ela era médica residente quando se conheceram, durante uma das primeiras reformas que ele supervisionou. O romance foi intenso, mas o casamento não resistiu às pressões de suas carreiras e às sucessivas tentativas frustradas de ter filhos. Ricardo sacudiu a cabeça, afastando as lembranças. Tinha trabalho a fazer. O futuro do hospital dependia de suas decisões, e ele não podia se dar ao luxo de se perder no passado. Amanhã seria outro dia de desafios, outro dia para provar por que era considerado um dos empresários mais competentes do país. O que ele não sabia era que o destino havia preparado uma surpresa que nenhum de seus meticulosos planejamentos poderia prever. Uma surpresa que aguardava justamente na ala que mais lhe trazia recordações dolorosas: a maternidade. Amanhã prometia ser como qualquer outra no Hospital São Francisco. Ricardo chegou cedo, como de costume, seu Audi preto deslizando silenciosamente pela entrada do estacionamento executivo. O sol mal havia nascido e a cidade começava a despertar em seu ritmo característico de buzinas distantes e passos apressados. Vestindo um terno cinza bem cortado, ele atravessou o saguão principal, cumprimentando alguns funcionários com acenos discretos. Sua presença causava um misto de respeito e apreensão. Todos sabiam que uma visita do homem do projeto, como o chamavam nos corredores, significava inspeções minuciosas e possíveis mudanças nos planos. "Bom dia, Sr. Mendes", disse Maria, a administradora do hospital, aproximando-se com uma pasta repleta de documentos. "Temos algumas questões sobre a nova ala pediátrica que precisam de sua atenção." Ricardo consultou seu relógio de pulso. "Podemos discutir isso durante o café. Primeiro quero fazer uma vistoria na ala de maternidade. As obras do centro cirúrgico deveriam ter começado ontem." Maria hesitou por um momento, um gesto sutil que não escapou à percepção aguçada de Ricardo. "Talvez seja melhor deixar para mais tarde. Estão fazendo alguns procedimentos importantes agora de manhã. Mais um motivo para verificar se o barulho das obras não está interferindo." Ele cortou, já se dirigindo aos elevadores. "É exatamente nesses momentos que precisamos estar atentos aos detalhes." O elevador subiu suavemente até o 5º andar. As portas se abriram para um corredor parcialmente isolado por biombos que separavam a área em obras do setor em funcionamento. Ricardo atravessou a primeira barreira, observando criticamente as marcações no piso que indicavam onde as novas paredes seriam erguidas. Foi quando ouviu um choro de bebê, seguido por outro, em um dueto que ecoava pelo corredor. Não era incomum, é claro. Estava na maternidade, afinal. Mas algo naquele som específico fez com que seu coração saltasse uma batida. Seguindo o instinto, ou talvez guiado por alguma força maior que não compreendia, Ricardo contornou o último biombo. E então, o tempo parou. A menos de 10 metros dele, saindo da unidade neonatal, estava Fernanda. Seus cabelos castanhos, agora mais curtos do que ele se lembrava, emolduravam o mesmo rosto que povoava suas memórias mais profundas. Mas não foi isso que o deixou paralisado. Em seus braços, aninhados com toda a delicadeza do mundo, estavam 2 bebês. O mundo ao redor pareceu desaparecer. Os sons do hospital, monitores bipando, vozes distantes, passos apressados, tudo se fundiu em um zumbido surdo. Ricardo sentiu suas pernas fraquejarem, mas manteve-se firme, anos de autocontrole impedindo-o de demonstrar qualquer fragilidade. Os bebês se mexeram nos braços de Fernanda e foi então que ele os viu claramente, pela primeira vez.
O choque inicial transformou-se em algo mais profundo, mais visceral. Aqueles pequenos rostos era como olhar para suas próprias fotos de bebê. Os mesmos olhos, o mesmo formato do nariz, até mesmo o jeito como um deles franzia a testa parecia uma cópia miniatura de sua própria expressão. Fernanda também o viu. Seus olhos se encontraram e 5 anos de distância se dissolveram em 1 segundo. Ela empalideceu visivelmente, apertando os bebês contra o peito em um gesto protetor instintivo. "Ricardo", ela murmurou, sua voz mal passando de um sussurro. Ele deu um passo à frente, depois outro, como se movido por uma força além de seu controle. "Fernanda", sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. O que é isso?" Um dos bebês escolheu aquele momento para soltar um pequeno suspiro, virando o rostinho em direção a Ricardo. O movimento foi como uma adaga em seu peito. Era impossível negar a semelhança, impossível ignorar as implicações do que estava vendo. "Eu posso explicar", Fernanda começou, mas foi interrompida por uma enfermeira que surgiu apressada. "Doutora Fernanda, precisamos da senhora na emergência." Ricardo viu o conflito nos olhos dela, a mesma expressão que conhecia tão bem dos tempos em que eram casados, quando ela se dividia entre seus deveres profissionais e pessoais. Fernanda hesitou por um momento, olhando dos bebês para ele. "Precisamos conversar", ela disse finalmente, sua voz firme apesar da evidente tensão. "Mas não aqui, não agora." Antes que ele pudesse responder, ela já estava se afastando pelo corredor, os bebês seguros em seus braços, deixando para trás apenas o eco de passos apressados e uma tempestade de questões não respondidas. Ricardo permaneceu imóvel, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. As paredes do hospital, que há poucos minutos representavam seu maior triunfo profissional, agora pareciam sufocá-lo. Em sua mente, uma única pergunta ecoava sem cessar. Como era possível? Como aquelas crianças podiam existir sem que ele soubesse? O som de seu celular tocando o trouxe de volta à realidade. Era Clara, lembrando-o da reunião com os empreiteiros. O mundo continuava girando, os compromissos continuavam existindo, mas nada mais parecia fazer sentido. Ricardo ajustou a gravata num gesto automático, tentando recuperar o controle, mas sabia que nada seria como antes. O passado que ele tanto se esforçara para enterrar acabava de ressurgir, trazendo consigo 2 pares de olhos idênticos aos seus. A reunião com os empreiteiros se arrastava como uma eternidade. Ricardo ouvia as vozes ao seu redor, discutindo prazos e custos, mas sua mente continuava presa na cena da maternidade. Pela primeira vez em anos, ele não conseguia se concentrar nos números que dançavam na tela de projeção. "Senhor Mendes?" A voz do engenheiro-chefe o trouxe de volta à realidade. "O senhor concorda com a alteração no cronograma da Ala Norte?" Ricardo pigarreou, ajustando-se na cadeira de couro. "Repita a proposta, por favor. Quero ter certeza de que entendi todos os detalhes." Do outro lado da mesa, Clara lançou um olhar preocupado a seu chefe. Em 15 anos trabalhando juntos, ela jamais o vira pedir para repetir uma informação. Ricardo Mendes era conhecido por sua capacidade de absorver e processar dados instantaneamente. Algo estava errado. Após a reunião, ele se refugiou em seu escritório temporário no hospital. A sala, ainda com cheiro de tinta fresca, oferecia uma vista privilegiada da Baía de Guanabara. Normalmente aquela paisagem o acalmava, mas hoje nem mesmo o horizonte infinito parecia capaz de organizar seus pensamentos. "Trouxe seu café", disse Clara, entrando na sala com uma xícara fumegante. "E também algumas informações que você pode querer ver." Ricardo ergueu os olhos da tela do notebook. "Que tipo de informações?" "Sobre a doutora Fernanda Torres." Clara hesitou por um momento. "Achei que você gostaria de saber que ela se tornou chefe do departamento de pediatria há 2 anos.
E também está à frente do projeto social do hospital, que oferece tratamento gratuito para crianças de comunidades carentes. Um sorriso amargo se formou nos lábios de Ricardo. Claro que Fernanda estaria envolvida em projetos sociais. Ela sempre foi assim, idealista, dedicada a causas maiores que si mesma. Foi uma das coisas que o atraiu nela e também uma das razões de seus conflitos. Há mais uma coisa, continuou Clara, sua voz cautelosa. Ela registrou entrada de licença maternidade há 4 meses, mas retornou ao trabalho antes do previsto. Ricardo sentiu seu coração acelerar. 4 meses. Os bebês não pareciam ter muito mais que isso. Clara, preciso que você... Já marquei um horário com o Dr. Paulo, diretor do hospital. Ela o interrompeu, antecipando seu pedido. Ele pode recebê-lo em meia hora. O escritório do Dr. Paulo era um contraste interessante com o resto do hospital em reforma. Mantinha a atmosfera tradicional, com estantes de madeira escura, repletas de livros médicos e fotografias antigas da instituição. O próprio diretor, um senhor de cabelos grisalhos e óculos de aro fino, emanava uma aura de sabedoria serena. Ricardo, ele o cumprimentou indicando uma poltrona. Confesso que esperava sua visita mais cedo ou mais tarde. Então você sabia. Ricardo não se sentou, sua voz controlada, mas tensa. Sabia sobre os bebês. Dr. Paulo suspirou, tirando os óculos para limpá-los metodicamente. O que eu sei é que Fernanda é uma das melhores médicas deste hospital e que ela passou por um processo delicado nos últimos meses. Processo delicado? Ricardo deixou escapar uma risada sem humor. Aquelas crianças, elas são minhas, não são? Essa é uma conversa que você precisa ter com a Fernanda. O diretor respondeu diplomaticamente. Mas sim, acredito que vocês têm muito o que conversar. Naquele momento, uma agitação no corredor chamou a atenção de ambos. Vozes exaltadas chegavam através da porta. E uma delas, Ricardo reconheceu imediatamente. Era Fernanda. Não podemos simplesmente ignorar as necessidades da comunidade. Ela argumentava com alguém. Este hospital tem um compromisso social. Ricardo se aproximou da porta, abrindo-a silenciosamente. No corredor, Fernanda enfrentava um grupo de executivos de terno, seus olhos brilhando com a mesma intensidade que ele se lembrava tão bem. Doutora Torres, um dos executivos, falava com condescendência mal disfarçada. Entendemos sua preocupação, mas a realidade financeira... A realidade financeira? Ela o interrompeu. E qual é a realidade humana das famílias que dependem de nós? Das crianças que só têm acesso a tratamento médico através dos nossos programas sociais? Ricardo observou a cena com um misto de admiração e frustração. Fernanda não havia mudado. Continuava lutando por suas convicções com a mesma paixão de antes. Mas agora algo era diferente. Ela não estava apenas defendendo um ideal abstrato. Estava protegendo um legado que, de alguma forma, também envolvia aqueles 2 bebês. Com licença, senhores, ele se manifestou, saindo do escritório. Todos os olhares se voltaram para ele. Acredito que podemos encontrar um meio termo nessa questão. O olhar que Fernanda lhe dirigiu foi complexo. Surpresa, desconfiança e algo mais que ele não conseguiu decifrar. Por um momento, foi como se estivessem de volta aos tempos em que formavam uma equipe, quando seus diferentes pontos de vista se complementavam em vez de colidir. Ricardo, ela disse, sua voz mais suave agora. Podemos conversar? Sobre tudo? Ele assentiu lentamente, sentindo o peso daquelas palavras. Sim, acho que está mais que na hora. O café do hospital estava praticamente vazio àquela hora da tarde. Ricardo e Fernanda escolheram uma mesa no canto mais afastado, onde o aroma de café recém-passado se misturava com o perfume suave das flores do pequeno jardim interno.
Entre eles, 2 xícaras intocadas de café esfriavam lentamente. Os gêmeos estão com minha mãe agora, Fernanda começou, seus dedos tamborilando, nervosamente na mesa. Ela se mudou para o Rio para me ajudar depois que eles nasceram. Ricardo observou cada detalhe de seu rosto. As pequenas linhas de expressão que não existiam 5 anos atrás. O cansaço mal disfarçado nos olhos castanhos, a determinação que sempre admirou nela. Por que você não me contou, Fernanda? Ela respirou fundo, como se reunisse coragem. Você se lembra da nossa última tentativa de fertilização in vitro? Como poderia esquecer? A memória daquele dia ainda doía. O consultório médico, o olhar compassivo do especialista, as lágrimas silenciosas de Fernanda. 2 meses depois da nossa separação, a clínica me ligou. Ela continuou, sua voz tremendo levemente. Alguns embriões tinham sobrevivido e estavam congelados. Eles precisavam de uma decisão sobre o que fazer. Ricardo sentiu seu coração falhar uma batida. E você decidiu. Não foi uma decisão fácil. Fernanda o interrompeu, seus olhos marejados. Tentei te encontrar, mas você estava fora do país, em Dubai, fechando aquele projeto enorme. Mandei e-mails, deixei recados com sua assistente. Clara nunca me disse nada, porque os e-mails foram para seu endereço antigo, aquele que você usava quando éramos casados, e os recados... Ela deu um sorriso triste. Bem, você tinha deixado instruções claras para não ser incomodado com assuntos pessoais. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de arrependimentos e escolhas do passado. Ricardo se lembrava daquela época. Havia mergulhado no trabalho como uma forma de escape, construindo muros cada vez mais altos ao seu redor. Eu tinha um prazo, Fernanda continuou. A clínica precisava de uma resposta, e quando percebi que não conseguiria te alcançar. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima discreta. Era nossa última chance, Ricardo. Nossa última chance de ter os filhos que sempre sonhamos. Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso daquela revelação. Então você seguiu em frente sozinha. Não esperava que desse certo, ela admitiu. As chances eram mínimas. Quando descobri que estava grávida de gêmeos, sua voz falhou. Foi um milagre, mas também foi assustador. Eu sabia que precisava te contar, mas como? Como explicar algo assim depois de tanto tempo? Você poderia ter tentado mais, ele disse, um toque de amargura em sua voz. Poderia ter insistido. Como você insistiu no nosso casamento? Fernanda rebateu, anos de mágoa emergindo em suas palavras. Você se fechou, Ricardo. Transformou nossa dor em projetos e números. Quando foi a última vez que conversamos realmente antes da separação? As palavras o atingiram como um soco. Memórias dos últimos meses de seu casamento desfilaram por sua mente. As noites vazias, os silêncios cada vez mais longos, as desculpas para trabalhar até tarde. Gabriel e Luca. Fernanda disse suavemente, tirando o celular da bolsa e mostrando uma foto dos bebês. Esses são os nomes deles. Ricardo olhou para a tela, sentindo uma emoção avassaladora ao ver os pequenos rostos sorridentes. Gabriel e Luca, seus filhos. A realidade daquilo começava a se assentar, pesada e irrevogável. Eles são saudáveis? Sua voz saiu rouca. Perfeitamente. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Fernanda. Gabriel é mais calmo, observador. Luca é o agitado, não para quieto um minuto, igualzinho a você quando está empolgado com um projeto novo. A comparação fez algo se quebrar dentro de Ricardo. Lágrimas, que ele não sabia que estava segurando, começaram a escorrer por seu rosto. Fernanda, instintivamente, estendeu a mão sobre a mesa, tocando seus dedos levemente. Não estou pedindo nada, ela disse suavemente. Não espero que você mude sua vida ou assuma responsabilidades que não quer. Mas eles são seus filhos, Ricardo, e merecem ao menos a chance de conhecer o pai.
Eu quero. Ele respondeu imediatamente, surpreendendo a ambos com a certeza em sua voz. Eu quero conhecê-los, Fernanda. Quero fazer parte da vida deles. Mesmo que isso signifique repensar suas prioridades, mesmo que signifique equilibrar reuniões com mamadeiras, conferências com consultas pediátricas. Ricardo olhou pela janela do café para o hospital que estava transformando. De repente, todo aquele projeto ganhou um novo significado. Não era mais apenas sobre números e prazos. Era sobre criar um lugar melhor para seus filhos. Um legado que ia além do concreto e do aço. Talvez, ele disse, voltando a olhar. Para Fernanda, já estava na hora de repensar muita coisa. O fim de tarde caía sobre o Rio de Janeiro quando Ricardo voltou ao seu escritório. A conversa com Fernanda ainda ecoava em sua mente. Cada palavra, cada revelação pesando em seus ombros. Sentado em sua cadeira executiva, ele contemplava a foto dos gêmeos que Fernanda havia enviado para seu celular. Gabriel e Luca, seus filhos. As palavras ainda soavam estranhas em sua mente, como um sonho do qual ele não conseguia acordar. Quanto mais olhava para a foto, mais via seus próprios traços refletidos naqueles rostinhos. O formato do queixo, as sobrancelhas arqueadas, até mesmo o jeito de sorrir. Senhor Mendes! Clara bateu suavemente na porta. O pessoal da construtora está esperando sua aprovação para as modificações do projeto da ala pediátrica. Ricardo ergueu os olhos da tela do celular. Clara, quanto tempo você trabalha comigo? 15 anos, senhor. E em todo esse tempo você já me viu adiar uma decisão importante? Clara hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Não, senhor. O senhor sempre foi muito decisivo. Pois hoje vou fazer algo diferente. Ele se levantou, guardando o celular no bolso. Diga a eles que precisarei de mais tempo para revisar as alterações e, por favor, cancele meus compromissos para amanhã de manhã. A expressão surpresa de Clara quase o fez sorrir. Quase. Todos os compromissos? Sim, tenho um encontro importante com 2 pessoas que não podem esperar. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Suas mãos suavam levemente enquanto esperava no jardim interno onde Fernanda havia sugerido que se encontrassem. O lugar estava calmo, com apenas alguns funcionários atravessando apressados em direção a seus turnos. O som de risos infantis fez seu coração disparar. Virando-se, ele viu Fernanda se aproximando, empurrando um carrinho duplo onde os gêmeos brincavam animadamente com seus brinquedos. Oi, ela disse suavemente, parando a alguns passos dele. Espero que não seja cedo demais. Ricardo mal ouviu suas palavras. Seus olhos estavam fixos nos bebês que agora o observavam com curiosidade. Gabriel, como Fernanda havia descrito, parecia mais contemplativo, seus olhinhos estudando o estranho com interesse sereno. Luca, por outro lado, agitava-se no carrinho, soltando gritinhos alegres e estendendo os braços. Posso... Ele começou, sua voz falhando. Posso chegar mais perto? Fernanda assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Claro. Eles acabaram de tomar mamadeira, então estão no melhor humor possível. Ricardo se aproximou devagar, como se temesse quebrar algum encanto invisível. Ajoelhou-se ao lado do carrinho, ficando na altura dos bebês. O perfume suave de talco e leite invadiu suas narinas, despertando um instinto que ele não sabia que possuía. Oi, pequenos, ele murmurou, sua voz mais suave do que jamais imaginara ser capaz. Eu sou o pai de vocês. Luca imediatamente estendeu as mãozinhas em sua direção, soltando um bababá animado. Gabriel inclinou a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Quer pegá-los? Fernanda perguntou, já se movendo para soltar os cintos de segurança do carrinho. Eu não sei como... Ricardo começou, mas seus braços já se estendiam instintivamente. É natural,
ela segurou pegando Luca primeiro. Apenas apoie a cabecinha, isso é exatamente assim. O peso do bebê em seus braços era ao mesmo tempo assustador e maravilhoso. Luca imediatamente agarrou sua gravata, puxando-a com força surpreendente para alguém tão pequeno. O gesto fez Ricardo rir, um som que não se lembrava de ter feito em muito tempo. Gabriel foi o próximo, mais cauteloso em sua aproximação, mas igualmente afetuoso quando se aconchegou no outro braço do pai. Ricardo sentiu algo quente e úmido em seu rosto e percebeu que estava chorando. Eles são perfeitos, ele sussurrou, sem conseguir desviar os olhos dos filhos. São, Fernanda concordou, sua própria voz embargada. E eles merecem ter você na vida deles, Ricardo. O verdadeiro você, não apenas o empresário bem-sucedido. Naquele momento, sentado em um banco do jardim com um bebê em cada braço, Ricardo sentiu todas as suas prioridades se reorganizando. Os prazos, as reuniões, os milhões em contratos, tudo parecia pequeno comparado ao milagre que segurava junto ao peito. Preciso aprender tudo, ele disse, finalmente erguendo os olhos para Fernanda. Como dar mamadeira, trocar fraldas, reconhecer, quando estão com sono ou fome. Vai aprender, ela sorriu. Dia após dia, como todos nós. Um grupo de executivos passou pelo jardim, lançando olhares curiosos para a cena inusitada. O poderoso Ricardo Mendes, sentado em um banco de jardim, com 2 bebês nos braços e lágrimas nos olhos. Mas pela primeira vez na vida, ele não se importou com a imagem que estava projetando. Acho que precisamos conversar sobre o hospital também, ele disse após um momento, sobre encontrar um equilíbrio entre modernização e responsabilidade social. Fernanda o olhou com surpresa. Você está falando sério? Nunca falei tão sério, Ricardo respondeu, observando Gabriel bocejar sonolentamente em seus braços. Nossos filhos vão crescer vendo este lugar como parte de suas vidas. Quero que eles se orgulhem não apenas da estrutura, mas do propósito. O sorriso de Fernanda iluminou todo o seu rosto. Era o mesmo sorriso que o havia conquistado anos atrás, cheio de esperança e possibilidades. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo permitiu-se sorrir de volta, sentindo que talvez, apenas talvez, o destino soubesse exatamente o que estava fazendo quando decidiu virar sua vida de cabeça para baixo. A notícia se espalhou pelo hospital como fogo em palha seca. O poderoso Ricardo Mendes, o homem por trás da milionária reforma, era pai dos gêmeos da doutora Fernanda. Os cochichos nos corredores cresciam a cada dia, alimentados por funcionários que os viam juntos no jardim ou na cafeteria, sempre com os bebês por perto. Em seu escritório, na construtora, Ricardo encarava a tela do computador, onde dezenas de e-mails não lidos piscavam insistentemente. Entre eles, destacava-se um em particular, enviado por Gustavo Meirelles, seu maior rival no mercado de construção civil. Então, os rumores são verdadeiros, dizia a mensagem. O grande Ricardo Mendes tem uma família secreta no hospital que está reformando. Interessante como certas coincidências acontecem, não é mesmo? Ricardo deletou o e-mail com um movimento brusco do mouse. Gustavo sempre fora um abutre, esperando o momento certo para atacar. Mas agora ele tinha algo concreto para usar contra Ricardo. Ou pelo menos achava que tinha. Sr. Mendes, Clara entrou na sala com uma pasta de documentos. O conselho está questionando as alterações que o senhor propôs para o projeto do hospital. Principalmente a expansão da ala pediátrica e o novo centro de tratamento social. Que questionem. Ricardo respondeu, sua voz firme. Os números fazem sentido, Clara. Podemos manter a excelência e ainda assim atender uma parcela maior da população. É questão de realocar recursos de forma inteligente. Sim, senhor, mas... Ela hesitou. Há rumores de que suas decisões estão sendo influenciadas por questões pessoais.
Ricardo girou sua cadeira para encarar a vista da cidade. Há uma semana, aquela insinuação o teria enfurecido. Agora, após várias manhãs passadas com Gabriel e Luca, após ver o trabalho incansável de Fernanda com as crianças carentes, suas prioridades haviam mudado. Clara, quanto tempo você me conhece? 15 anos, senhor, como já discutimos antes. E em todo esse tempo, você já me viu tomar alguma decisão que prejudicasse a empresa? Não, senhor, nunca. Então, confie em mim agora. Ele se voltou para encará-la. As mudanças que estou propondo não são apenas boas para o hospital, são boas para todos, inclusive para nós. Naquela tarde, Ricardo tinha um compromisso que jamais imaginara em sua agenda. A primeira consulta pediátrica dos gêmeos em que estaria presente. Ao entrar no consultório, encontrou Fernanda já lá, Gabriel em seu colo, enquanto Luca engatinhava determinado em direção a uma caixa de brinquedos. Desculpe o atraso, ele disse, abaixando-se para pegar Luca antes que o pequeno alcançasse seu objetivo. A reunião com os fornecedores demorou mais que o previsto. Você veio, Fernanda sorriu, surpresa genuína em sua voz. Achei que algo do trabalho acabaria surgindo. Nada é mais importante que isso, ele respondeu, sentando-se com Luca, que agora brincava animadamente com sua gravata. Como eles estão? Antes que Fernanda pudesse responder, a pediatra entrou, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Então este é o pai dos nossos pequenos milagres. Doutora Fernanda tem falado muito sobre você. A consulta transcorreu tranquilamente, com Ricardo absorvendo cada detalhe sobre o desenvolvimento dos filhos. Seu coração inchou de orgulho ao saber que ambos estavam acima da média em todos os indicadores de crescimento. Eles são muito espertos, a pediatra comentou, observando como Gabriel manipulava com destreza um chocalho. E tem um vínculo muito forte entre si, típico de gêmeos. Enquanto a médica examinava os bebês, Ricardo observava Fernanda. Havia uma suavidade em seus gestos, uma confiança tranquila que ele não se lembrava de ter visto antes. A maternidade a havia transformado, mas de alguma forma a tinha tornado ainda mais parecida com a mulher, por quem ele se apaixonara anos atrás. Ao saírem do consultório, foram surpreendidos por um grupo de jornalistas no corredor. Flashes dispararam, vozes se sobrepunham com perguntas sobre o relacionamento deles, sobre os bebês, sobre o projeto do hospital. Ricardo instintivamente se colocou entre as câmeras e Fernanda, que protegia os gêmeos contra o peito. Sem comentários, ele disse firmemente, guiando-os para longe do tumulto. Refugiaram-se em uma sala vazia, os bebês agitados com a confusão. Como eles descobriram? Fernanda perguntou, embalando Gabriel, que começava a chorar. Gustavo Meireles, Ricardo respondeu, seu maxilar tenso. Ele deve ter vazado a informação para a imprensa. Está tentando me desestabilizar. Sugerir que minhas decisões sobre o hospital são pessoais e não profissionais. E não são? Fernanda perguntou suavemente, seus olhos encontrando os dele. Ricardo ficou em silêncio por um momento, observando Luca, que havia adormecido em seus braços. São as duas coisas, ele admitiu finalmente. Ver você trabalhar aqui, entender a importância do que fazem. Isso mudou minha perspectiva. Mas as mudanças que propus fazem sentido, Fernanda. São sustentáveis, são necessárias. Eu sei, ela sorriu. É por isso que sempre acreditei em você, mesmo quando você não acreditava em si mesmo. O comentário o pegou de surpresa, fazendo seu coração saltar uma batida. Antes que pudesse responder, seu celular vibrou. Mais uma mensagem urgente do conselho. Vai, Fernanda disse, percebendo sua hesitação. Nós entendemos, só não demore muito para voltar, ok? Ricardo assentiu, transferindo cuidadosamente Luca para os braços dela. Ao sair da sala, olhou uma última vez para sua família, improvisada,
Fernanda com um bebê em cada braço, sorrindo aquele sorriso que ainda tinha o poder de iluminar seu mundo. No corredor, enquanto caminhava em direção a mais uma batalha corporativa, Ricardo percebeu que pela primeira vez em sua vida estava lutando por algo maior que lucros e prestígio. Estava lutando por um legado que seus filhos pudessem herdar, com orgulho. A sala de reuniões do conselho estava silenciosa quando Ricardo terminou sua apresentação. Na tela atrás dele, os números do novo projeto para o Hospital São Francisco brilhavam em tons de azul e verde, detalhando como a expansão da ala social poderia coexistir com a modernização pretendida. Impressionante, Mendes, disse Alberto Santos, o mais antigo membro do conselho, ajustando seus óculos de tartaruga. Mas não podemos ignorar os rumores que circulam na mídia. O Valor Econômico publicou uma matéria bastante interessante esta manhã. Ricardo manteve a expressão neutra, enquanto Alberto deslizava a revista sobre a mesa de mogno. Na capa, uma foto dele com Fernanda e os gêmeos, tirada sem autorização durante a consulta pediátrica. A manchete era ainda mais provocativa. Império empresarial ou dinastia familiar? Os interesses por trás da reforma milionária do Hospital São Francisco. Senhores, Ricardo começou, sua voz calma, mas firme. Minha vida pessoal não interfere na viabilidade deste projeto. Os números não são tudo, Mendes, interrompeu Carmen Vasconcelos, diretora financeira. Estamos falando de confiança, de credibilidade. Gustavo Meirelles está usando isso para questionar cada decisão que você tomou nos últimos meses. E desde quando damos ouvidos a Gustavo Meirelles? Ricardo perguntou, permitindo que um toque de irritação transparecesse em sua voz. Desde que ele começou a fazer sentido, Alberto respondeu, inclinando-se para a frente. A expansão da ala social, a reformulação do projeto original, o súbito interesse em pediatria, tudo isso começou depois que você descobriu sobre seus filhos. Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias, mas anos de negociações difíceis o haviam ensinado a manter o controle. Lentamente, ele pegou a revista, olhou para a foto de sua família e então encarou cada membro do conselho. Vocês estão certos, ele disse, surpreendendo a todos. Minha perspectiva mudou depois que conheci meus filhos. Mudou porque finalmente enxerguei o que sempre esteve diante dos nossos olhos. Um hospital não é apenas um investimento, é um patrimônio social. No outro lado da cidade, Fernanda enfrentava seus próprios desafios. A diretoria do hospital havia convocado uma reunião de emergência para discutir o futuro do programa social diante da crescente pressão da mídia. Doutora Torres, o doutor Paulo falava com pesar, entenda nossa posição. O programa é excelente, mas com toda essa exposição negativa... Exposição negativa, Fernanda interrompeu, sua voz tremendo de indignação. Desde quando salvar vidas virou algo negativo? Semana passada, atendemos 50 crianças da Rocinha. Crianças que não teriam acesso a tratamento em nenhum outro lugar. A discussão foi interrompida por uma batida na porta. Clara, a assistente de Ricardo, entrou apressadamente, seu rosto pálido. Doutora Torres, doutor Paulo, acho que vocês precisam ver isso. Nos televisores da recepção, Gustavo Meirelles dava uma entrevista ao vivo. Sua figura elegante, impecável em um terno italiano, destilava falsa preocupação enquanto falava. É uma situação delicada, ele dizia, fingindo pesar. Ricardo Mendes sempre foi um profissional competente, mas agora temos que questionar até que ponto interesses pessoais estão comprometendo um projeto de interesse público. O Hospital São Francisco merece transparência. Fernanda sentiu seu coração apertar. Não por ela, mas por Ricardo, por seus filhos, por tudo que haviam construído nas últimas semanas. Seu celular vibrou.
Uma mensagem de sua mãe avisando que os gêmeos estavam agitados, como se sentissem a tensão no ar. Naquele momento, Ricardo irrompeu pelo corredor, seu paletó jogado sobre o ombro e a gravata levemente frouxa. Uma visão rara do sempre impecável empresário. "Fernanda!" ele chamou, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. "Precisamos conversar, agora." Eles se refugiaram em uma pequena sala de descanso dos médicos. Ricardo fechou a porta e, para surpresa de Fernanda, sorriu. "Gustavo acha que pode nos destruir com isso", ele disse, um brilho determinado nos olhos. "Mas ele cometeu um erro crucial." "Qual?" Fernanda perguntou, intrigada com sua tranquilidade. "Ele nos subestimou, a todos nós." Ricardo tirou do bolso um pendrive. "Passei a noite inteira revisando cada número, cada projeto que já fizemos. Sabe o que descobri? Nosso modelo de hospital híbrido, combinando excelência com responsabilidade social, não é apenas viável, é o futuro." Fernanda sentiu uma onda de esperança crescer em seu peito. "Mas o conselho acabou de aprovar o projeto", ele a interrompeu, seus olhos brilhando. "Por unanimidade. Sabe por quê? Porque finalmente entenderam o que você sempre soube, que fazer a coisa certa também pode ser o caminho mais inteligente." Ela o observou por um momento, vendo nele traços do homem por quem se apaixonara anos atrás. Apaixonado, determinado, capaz de mover montanhas quando acreditava em algo. Mas agora havia algo mais. Uma sabedoria que só a paternidade poderia ter trazido. "Vamos buscar os gêmeos", ele sugeriu, estendendo a mão para ela. "Acho que eles precisam saber que seus pais não vão desistir sem lutar." Fernanda aceitou sua mão, sentindo o calor familiar de seus dedos entrelaçados. Lá fora, a tempestade midiática continuava. Mas dentro daquela pequena sala, duas pessoas redescobriam que alguns laços são fortes demais para serem quebrados por manchetes sensacionalistas. A casa de Dona Helena, mãe de Fernanda, era um oásis de tranquilidade no agitado bairro do Leblon. O apartamento no 10º andar, decorado com móveis antigos e fotos de família, exalava um aroma reconfortante de café recém-passado e biscoitos caseiros. No tapete da sala, Gabriel e Luca brincavam alegremente, alheios à tempestade que se formava ao redor de sua família. "Eles não deram trabalho?" Fernanda perguntou, observando os filhos com um olhar preocupado. "Que nada." Dona Helena sorriu, servindo mais café para Ricardo. "Mas sentiram falta de vocês. Principalmente este aqui." Ela apontou para Luca, que tentava se erguer apoiando-se no sofá. Ficou repetindo papá a tarde toda. Ricardo sentiu seu coração derreter ao ouvir aquilo. Deixando sua xícara na mesa, sentou-se no tapete ao lado dos meninos. E, imediatamente, Luca abandonou sua tentativa de ficar em pé e engatinhou em sua direção, soltando gritinhos alegres. "Papá!" exclamou o pequeno, agarrando-se à sua calça social. Gabriel, não querendo ficar para trás, também se aproximou, mais cauteloso, mas igualmente determinado. Ricardo os acolheu em seus braços, sentindo o perfume suave de talco e o calor de seus corpinhos pequenos. Como alguém pode olhar para essa cena e ver algo errado? Dona Helena comentou, suas palavras carregadas de indignação maternal. Aquele Gustavo Meireles devia ter vergonha. "Mãe!" Fernanda começou, mas foi interrompida pelo som da campainha. Todos se entreolharam, tensos. Não esperavam visitas. Ricardo instintivamente apertou os gêmeos mais junto a si, enquanto Fernanda se dirigia à porta. Através do olho mágico, ela viu uma figura familiar. Clara. A assistente de Ricardo entrou apressadamente, carregando uma pasta e parecendo mais agitada que o normal. "Desculpem interromper, mas isso é importante. Sr. Mendes, o senhor precisa ver isso." Ricardo relutantemente passou os bebês para Dona Helena e se aproximou.
Clara abriu a pasta, revelando uma série de documentos. Estive investigando Gustavo Meireles, ela explicou, sua voz baixa, mas urgente. E descobri algo interessante sobre seus últimos projetos hospitalares. Enquanto Clara expunha suas descobertas, o semblante de Ricardo foi mudando. A tensão em seus ombros gradualmente deu lugar a algo diferente. Uma mistura de surpresa e determinação. Tem certeza disso? Ele perguntou, estudando um documento em particular. Absoluta. 3 hospitais nos últimos 2 anos. Todos começaram como projetos sociais e terminaram como clínicas particulares de alto luxo. Ele usa a reforma como pretexto para uma completa mudança de perfil. Fernanda, que havia se aproximado para acompanhar a conversa, sentiu um arrepio. Era isso que ele queria fazer com o São Francisco? Provavelmente, Ricardo respondeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto pensativo. Por isso toda essa campanha contra nós. Ele não está preocupado com ética ou conflitos de interesse. Está frustrado porque perdeu a chance de transformar o hospital em mais um de seus empreendimentos elitistas. Um chorinho interrompeu a discussão. Gabriel, sentindo a tensão no ambiente, começou a ficar inquieto. Ricardo imediatamente voltou para junto dos filhos, pegando o pequeno no colo. Shh, está tudo bem, ele murmurou, embalando o bebê suavemente. Papai está aqui. Fernanda observou a cena com o coração apertado. Era incrível como, em poucas semanas, Ricardo havia se transformado em um pai tão presente e carinhoso. Mais surpreendente ainda era como essa transformação, em vez de prejudicar sua competência profissional, parecia tê-la ampliado. O que vamos fazer? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele no tapete. Ricardo olhou para Gabriel, agora mais calmo em seus braços, depois para Luca, que brincava contente no colo da avó, e finalmente para Fernanda. Naquele momento, algo em seu olhar mudou. Vamos fazer o que deveríamos ter feito desde o início, ele disse, sua voz carregada de convicção. Vamos contar nossa história, a verdadeira história. Como assim? Chega de nos escondermos, de agir como se tivéssemos algo a esconder. Amanhã vou convocar uma coletiva de imprensa. Vou falar sobre o hospital, sobre nossos planos, sobre nossa família. Ricardo, Fernanda hesitou. Tem certeza? A exposição é exatamente o que Gustavo quer usar contra nós, ele completou. Mas e se transformássemos essa exposição em algo positivo? E se mostrássemos que é possível ser um bom profissional e um bom pai? Que ter uma família não nos torna menos competentes, mas mais humanos? Dona Helena, que até então observava em silêncio, manifestou-se. Ele tem razão, filha. Vocês não têm nada do que se envergonhar. Pelo contrário, Fernanda olhou para sua família improvisada. Ricardo com Gabriel no colo, Luca brincando alegremente, sua mãe sorrindo com aprovação. De repente, todas as manchetes negativas, todas as insinuações maldosas pareceram pequenas diante do que realmente importava. Ok, ela disse finalmente, um sorriso se formando em seus lábios. Vamos fazer isso, juntos. Ricardo estendeu sua mão livre, encontrando os dedos de Fernanda. O toque era familiar e novo ao mesmo tempo, como tudo em sua vida agora. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, e em algum lugar Gustavo Meireles provavelmente planejava seu próximo ataque. Mas ali, naquela sala acolhedora, com o som das risadas dos bebês como música de fundo, eles sabiam que haviam encontrado algo mais forte que qualquer adversidade. Haviam encontrado seu caminho de volta um para o outro. O auditório do Hospital São Francisco estava lotado. Jornalistas, médicos, funcionários e membros do conselho ocupavam cada assento disponível. O burburinho de vozes e o flash das câmeras criavam uma atmosfera elétrica de expectativa. No palco,
Uma mesa simples com microfones aguardava os protagonistas daquela manhã. Nos bastidores, Ricardo ajustava pela última vez sua gravata azul marinho, escolhida especialmente para a ocasião. Ao seu lado, Fernanda checava mais uma vez seu tablet, onde guardava os números e estatísticas do programa social do hospital. Os gêmeos estão bem? Ele perguntou, tentando disfarçar sua ansiedade. Sim, Fernanda sorriu. Mamãe mandou foto agora há pouco, dormindo como dois anjinhos. Dr. Paulo aproximou-se do casal, seu rosto demonstrando preocupação paternal. Tem certeza disso? Ainda podemos cancelar a coletiva. Não, Ricardo respondeu com firmeza. Chega de esconder. Chega de deixar outros controlarem nossa narrativa. O diretor assentiu, respeitando a decisão. Com um gesto, indicou que estava na hora. Ricardo e Fernanda trocaram um último olhar, encontrando força um no outro, antes de caminharem para o palco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dezenas de câmeras focaram no casal enquanto eles se acomodavam à mesa. Ricardo ajustou o microfone e, pela primeira vez em sua carreira, sentiu-se nervoso diante de uma plateia. Bom dia a todos. Ele começou, sua voz firme, apesar da tensão. Nas últimas semanas, muito tem sido dito sobre mim, sobre a doutora Fernanda Torres e sobre o projeto de modernização do Hospital São Francisco. Hoje, estamos aqui para contar nossa versão dessa história. Fernanda observou com admiração enquanto Ricardo narrava os eventos dos últimos meses. A descoberta dos gêmeos, as mudanças no projeto do hospital, as acusações de conflito de interesse. Sua voz não tremeu uma única vez. Sim, minha perspectiva mudou quando descobri que era pai, ele admitiu, olhando diretamente para as câmeras. Mudou porque finalmente entendi que nosso legado não se mede apenas em números, mas no impacto que causamos na vida das pessoas. Foi a vez de Fernanda tomar a palavra. Com a mesma competência que demonstrava na sala de cirurgia, ela apresentou dados que comprovavam a viabilidade do novo modelo proposto para o hospital. No último mês, ela explicou, projetando gráficos na tela atrás deles. Nosso programa social atendeu 300 crianças. Realizamos 15 cirurgias complexas que não seriam possíveis em nenhum outro lugar. E isso tudo sem comprometer nossa sustentabilidade financeira. Um jornalista ergueu a mão. Dr. Mendes, como responde às acusações de Gustavo Meirelles sobre usar recursos do hospital em benefício próprio? Ricardo sorriu, um sorriso que misturava confiança e uma ponta de tristeza. Tenho aqui. Ele pegou uma pasta que Clara havia preparado. Documentos que mostram um padrão interessante nos últimos projetos do Sr. Meirelles. 3 hospitais que começaram como instituições sociais e terminaram como clínicas particulares de alto luxo. A verdadeira questão não é se estou usando o hospital em benefício próprio, mas quem realmente está tentando lucrar com a saúde dos mais vulneráveis. Um murmúrio percorreu o auditório. Alguns jornalistas já digitavam freneticamente em seus notebooks, enquanto outros faziam perguntas simultâneas. Fernanda tocou levemente o braço de Ricardo, um gesto sutil de apoio. Mas a história mais importante aqui, ele continuou, sua voz suavizando, não é sobre negócios ou política, é sobre família, sobre segundas chances, sobre aprender que às vezes o destino tem planos melhores que os nossos. Nesse momento, a porta do auditório se abriu e Dona Helena entrou empurrando o carrinho com os gêmeos. Um suspiro coletivo percorreu a plateia. Gabriel e Luca, vestidos com macacões idênticos em tons de azul, sorriam e acenavam para a multidão, completamente alheios à importância do momento. Estes são Gabriel e Luca, Fernanda apresentou, sua voz embargada de emoção. Eles são a prova de que milagres acontecem e são também a razão pela qual lutamos por um hospital que seja mais que um negócio, que
que seja um lugar de esperança para todas as famílias. Ricardo levantou-se, caminhando até o carrinho. Pegou Luca no colo, enquanto Fernanda fazia o mesmo com Gabriel. Voltaram para a mesa, agora uma família completa diante das câmeras. Alguma pergunta? Ricardo desafiou, um sorriso genuíno, iluminando seu rosto enquanto Luca brincava com sua gravata. O auditório irrompeu em risos e aplausos. As câmeras disparavam freneticamente, capturando um momento que nenhuma manchete negativa poderia destruir. Ali estava a verdadeira história. Não a de um escândalo corporativo, mas a de uma família que encontrou seu caminho através do amor e da coragem de enfrentar a verdade. Nos fundos do auditório, Clara sorria, satisfeita. Seu celular não parava de receber notificações. As primeiras manchetes online já começavam a surgir, e o tom era completamente diferente do que Gustavo Meirelles esperava. Família e responsabilidade social. O novo modelo do Hospital São Francisco, dizia uma delas. A coletiva de imprensa continuou, mas algo fundamental havia mudado. A tensão inicial dera lugar a uma atmosfera quase festiva. Os gêmeos, com sua inocência e carisma natural, haviam conquistado até os jornalistas mais céticos, e Ricardo e Fernanda, lado a lado com seus filhos, não pareciam mais um escândalo a ser explorado, mas um exemplo de como o pessoal e o profissional podiam se entrelaçar de forma positiva. Era o início de um novo capítulo, não apenas para eles, mas para o Hospital São Francisco. Um capítulo em que a verdade, uma vez revelada, provara ser mais poderosa que qualquer tentativa de manipulação. Os dias que se seguiram à coletiva de imprensa transformaram completamente a atmosfera no Hospital São Francisco. Os corredores, antes tensos com cochichos e especulações, agora vibravam com uma energia renovada. Funcionários cumprimentavam Ricardo com sorrisos genuínos, não mais com o receio protocolar de antes. Numa manhã particularmente agitada, Ricardo caminhava pela ala pediátrica recém-reformada, observando os detalhes que antes passariam despercebidos. As paredes pintadas com motivos infantis, as cadeiras coloridas na sala de espera, os pequenos detalhes que tornavam o ambiente menos assustador para as crianças. "Senhor Mendes!" Uma voz familiar o chamou. Era Maria, a enfermeira-chefe da pediatria. "O senhor precisa ver isso." Ela o guiou até uma sala onde várias crianças recebiam tratamento. No centro do espaço, uma menina de aproximadamente 6 anos, com uma bandana colorida cobrindo a cabeça calva, brincava animadamente com um tablet educativo, parte do novo programa de humanização do hospital. "Essa é a Ana Júlia", Maria explicou, sua voz suave. "Ela está aqui há 3 meses fazendo tratamento contra a leucemia. Antes, sua família não tinha condições de pagar por um tratamento como este." Ricardo observou a pequena, que ergueu os olhos do tablet e acenou para ele com um sorriso radiante. Algo em seu peito apertou. Poderia ser Gabriel ou Luca ali em outras circunstâncias. "Como ela está respondendo ao tratamento?" perguntou sua voz rouca de emoção. "Muito bem", Maria sorriu. "Os novos equipamentos que o senhor trouxe para o setor de oncologia pediátrica fizeram toda a diferença. E o programa social tem garantido que ela receba todo o suporte necessário." Naquele momento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Fernanda com uma foto dos gêmeos. Gabriel lendo um livro de histórias de cabeça para baixo, enquanto Luca tentava escalar o sofá da sala. Abaixo da foto ela escrevera: "Seus filhos estão planejando uma revolução. Preciso de reforços." Ricardo sorriu, guardando o celular. "Maria, continue o excelente trabalho. Qualquer coisa que precisarem." "Na verdade," a enfermeira o interrompeu, "tem uma coisa sim. As crianças adoraram saber que o tio dos bebês gêmeos é quem está ajudando o hospital. Elas perguntam quando você vai trazer os pequenos para uma visita." A ideia o pegou de surpresa. "Acha que seria apropriado?" "Seria mais que apropriado."
Maria respondeu. Seria terapêutico, para elas e para os seus pequenos também. Ricardo assentiu, já formulando planos em sua mente. Ao sair da ala pediátrica, encontrou Clara aguardando com uma pasta de documentos. As últimas pesquisas de opinião, ela informou, entregando os papéis. E tem mais. 3 outros hospitais entraram em contato interessados em implementar nosso modelo de gestão híbrida. E Gustavo? Silêncio total desde que a imprensa começou a investigar os casos que apresentamos. Aparentemente, ele está mais preocupado em explicar suas próprias ações do que em questionar as nossas. Ricardo folheou os documentos enquanto caminhava até seu escritório. As manchetes negativas haviam sido substituídas por análises positivas sobre o novo modelo de gestão hospitalar. Hospital São Francisco, um novo paradigma na saúde brasileira, dizia uma delas. Ao entrar em sua sala, encontrou uma surpresa. Fernanda estava lá, com os gêmeos. Gabriel dormia tranquilamente no carrinho, enquanto Luca explorava o espaço engatinhando. Invasão surpresa, ela sorriu. Achei que você precisava de uma pausa para o almoço em família. Ricardo pegou Luca no colo antes que o pequeno alcançasse os cabos do computador. Melhor surpresa impossível. Inclusive, tenho uma ideia para discutir com você. Sentaram-se no pequeno sofá do escritório, compartilhando o almoço que Fernanda havia trazido. Uma refeição simples de casa, muito diferente dos almoços de negócios a que Ricardo estava acostumado. O que acha de trazermos os meninos para conhecer as crianças da pediatria? Ele perguntou, observando Luca brincar com um pedaço de pão. Os olhos de Fernanda brilharam. Seria maravilhoso. Já pensei nisso algumas vezes, mas não sabia se eu estaria preparado. Ele completou sorrindo. Acho que estou aprendendo que algumas das melhores decisões são tomadas com o coração, não apenas com a razão. Gabriel escolheu esse momento para acordar, soltando um bocejo que fez ambos rirem. Ricardo o pegou no colo, maravilhando-se, com como o simples ato de segurar seu filho havia se tornado tão natural. Sabia que as pessoas estão chamando isso de efeito Mendes Torres? Fernanda comentou, mostrando uma reportagem em seu celular. A ideia de que eficiência empresarial e responsabilidade social não são mutuamente exclusivas. Quem diria, Ricardo riu suavemente, que nossa história complicada acabaria virando um caso de estudo em gestão hospitalar. E em paternidade tardia, Fernanda acrescentou, observando-o com Gabriel. Você é um pai incrível, Ricardo, melhor do que eu jamais imaginei que seria. Ele sentiu seu coração acelerar com o elogio. Tive uma boa professora, respondeu, seus olhos encontrando os dela. E excelentes motivadores, completou, olhando para os gêmeos. O momento foi interrompido por Luca, que decidiu que a gravata do pai seria um ótimo brinquedo para escalar. Enquanto tentava impedir que o pequeno transformasse sua vestimenta em uma corda de escalada, Ricardo percebeu como sua vida havia mudado completamente em questão de semanas. O homem que antes media sucesso em números e contratos, agora encontrava suas maiores vitórias nos sorrisos de seus filhos e na satisfação de ver o hospital verdadeiramente cumprindo sua missão. Era uma transformação que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A visita dos gêmeos à ala pediátrica transformou-se em um evento muito maior do que Ricardo e Fernanda haviam planejado. O que deveria ser um encontro simples tornou-se uma pequena festa, com balões coloridos decorando os corredores e sorrisos iluminando os rostos das crianças internadas. Gabriel e Luca, vestidos com macacões combinando, eram as estrelas do momento. Luca, extrovertido como sempre, engatinhava de cama em cama, arrancando risadas das crianças com suas travessuras. Gabriel, mais observador, permanecia no colo de Ricardo, seus olhos atentos, absorvendo cada detalhe do ambiente. Olha só quem está aqui!
Maria, a enfermeira-chefe, aproximou-se com Ana Júlia, a pequena paciente em tratamento contra a leucemia. Esses são os famosos gêmeos que todo mundo queria conhecer. Ana Júlia, mesmo com a fragilidade do tratamento, irradiava uma energia contagiante. Seus olhos brilharam ao ver os bebês. "Posso brincar com eles?" perguntou timidamente. Fernanda ajudou a menina a se sentar em uma poltrona confortável e colocou Gabriel em seu colo, supervisionando atentamente a interação. O pequeno, normalmente reservado com estranhos, surpreendeu a todos ao sorrir imediatamente para Ana Júlia. "Você tem mesmo muita sorte", a menina disse, olhando para Ricardo. "Ter 2 bebês de uma vez só é tipo ganhar 2 presentes no mesmo dia." Ricardo sentiu sua garganta apertar com a inocência do comentário. "Sim", ele respondeu, sua voz suave. "Foi o melhor presente que já recebi na vida." Dr. Paulo, que observava a cena da porta, aproximou-se de Ricardo. "Sabe, quando você assumiu o projeto de reforma, muita gente duvidou que um empresário pudesse entender verdadeiramente as necessidades de um hospital. Acho que devemos agradecer aos gêmeos por terem provado que estávamos todos enganados." Naquele momento, uma agitação chamou a atenção de todos. Luca, que estava no colo de uma das enfermeiras, começou a balbuciar algo que soava suspeitamente como "papá", enquanto apontava para Ricardo. O empresário imediatamente foi até o filho, pegando-o nos braços. "Papá!" Luca repetiu, dessa vez claramente, provocando uma onda de ahns pela sala. "Isso mesmo, filho", Ricardo respondeu, beijando a testa do pequeno. "Papai está aqui. Sempre vai estar." Fernanda observava a cena com lágrimas nos olhos. Ver Ricardo, o homem que antes vivia apenas para o trabalho, demonstrando tanto amor e dedicação aos filhos, era uma transformação que ainda a emocionava todos os dias. Mais tarde, depois que os gêmeos foram levados para casa por Dona Helena, Ricardo e Fernanda permaneceram no hospital para uma reunião importante. O conselho havia convocado uma sessão extraordinária para discutir o futuro do programa social. "Os números são impressionantes", Carmen Vasconcelos apresentava, sua postura muito diferente da hostilidade inicial. "O modelo híbrido não apenas manteve nossa sustentabilidade financeira, como aumentou nossa visibilidade positiva. As doações privadas triplicaram no último mês. E não é só isso", Alberto Santos complementou. "Recebemos contatos de 3 hospitais universitários interessados em replicar nosso modelo. Aparentemente, o efeito Mendes Torres está se tornando um caso de estudo em gestão hospitalar." Ricardo e Fernanda trocaram um olhar cúmplice. Quem poderia imaginar que sua história pessoal acabaria catalisando uma mudança tão significativa na gestão hospitalar? "Tem mais uma coisa", Dr. Paulo interferiu, um sorriso misterioso em seu rosto. "O Comitê Internacional de Acreditação Hospitalar entrou em contato. Eles querem usar o São Francisco como modelo de excelência em integração entre gestão privada e responsabilidade social." A notícia foi recebida com uma salva de palmas. Ricardo, no entanto, permaneceu pensativo. Voltou-se para Fernanda e, diante de todos, fez uma pergunta que não tinha nada a ver com negócios. "Quer jantar comigo hoje à noite? Só nós 2? O pedido pegou Fernanda de surpresa. Fazia anos que não tinham um momento verdadeiramente a sós, sem reuniões, sem emergências médicas, sem, por mais que amassem, os gêmeos. "Sua mãe já se ofereceu para ficar com os meninos", ele acrescentou, vendo sua hesitação. "Acho que temos muito o que conversar. Sobre o futuro, sobre nós." Fernanda sentiu seu coração acelerar. Havia algo no olhar de Ricardo, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ela conhecia bem dos tempos em que se apaixonaram. "Sim", ela respondeu simplesmente, um sorriso iluminando seu rosto. "Acho que está mais que na hora." O conselho assistia à cena com sorrisos discretos.
Ali estava a prova viva de que, às vezes, as melhores decisões profissionais nasciam das transformações pessoais mais profundas. Enquanto deixavam a sala de reuniões, Ricardo recebeu uma mensagem de Clara com uma foto. Gustavo Meireles, deixando às pressas o país, cercado por jornalistas. Abaixo, uma manchete anunciava investigações sobre suas práticas empresariais. Mas Ricardo mal registrou a notícia. Seus pensamentos já estavam no jantar daquela noite, nas palavras que precisava dizer, nos sentimentos que, depois de tanto tempo, finalmente estava pronto para expressar. O império empresarial que construíra ainda era importante, mas agora ele entendia que seu verdadeiro legado seria muito maior que prédios ou contratos. O restaurante escolhido por Ricardo ficava no alto de Santa Teresa, com uma vista deslumbrante da cidade. Era um lugar pequeno e discreto, longe dos holofotes e das câmeras que haviam se tornado parte de suas vidas nas últimas semanas. As velas sobre a mesa criavam uma atmosfera íntima, quase mágica. Fernanda estava deslumbrante em um vestido azul marinho simples, seus cabelos soltos emoldurando o rosto de uma forma que fez Ricardo lembrar-se da primeira vez que a viu, anos atrás, nos corredores do hospital. Ela parecia nervosa, brincando distraidamente com o guardanapo enquanto estudava o cardápio. "Os meninos já estavam dormindo quando você saiu?" Ricardo perguntou, tentando quebrar o gelo. "Quase", ela sorriu. Luca estava lutando bravamente contra o sono, como sempre, mas mamãe tem o dom de fazer eles dormirem rapidinho. Acho que é o jeito dela de contar histórias. "Igual a você", ele observou. "Vi como as crianças da pediatria ficaram hipnotizadas quando você começou a contar a história do príncipe corajoso hoje. É diferente com os nossos", Fernanda riu. "Eles já conhecem todos os meus truques." O garçom trouxe o vinho que Ricardo havia selecionado, o mesmo rótulo que beberam em seu primeiro encontro. Fernanda ergueu as sobrancelhas ao reconhecer a garrafa. "Você lembrou?" "Lembro de cada detalhe daquela noite", ele admitiu, servindo as taças. "Como você estava nervosa e derrubou a bolsa, espalhando todo o seu material médico pelo chão. Como rimos enquanto recolhíamos os estetoscópios e prontuários. E como você tentou impressionar a jovem residente, fingindo que entendia tudo de medicina." Ela completou, seus olhos brilhando com a memória. "Ei, eu aprendi muito naquela noite. Ainda posso recitar os ossos do corpo humano. Bem, alguns deles." Eles riram juntos, e por um momento foi como se o tempo não tivesse passado, como se ainda fossem aquele jovem casal apaixonado, cheio de sonhos e planos. "Fernanda", Ricardo começou, sua voz ficando séria. "Preciso te dizer algo." Ela colocou a taça de vinho sobre a mesa, preparando-se. "Pode falar. Quando nos separamos, achei que estava fazendo a coisa certa. Mergulhei no trabalho, construí um império, consegui tudo o que achava que queria. Mas sabe o que descobri?" Ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Descobri que sucesso sem propósito é vazio, que todos os prêmios e reconhecimentos do mundo não se comparam ao sorriso dos nossos filhos." Fernanda sentiu suas mãos tremerem levemente sob a mesa. "Ricardo, me deixa terminar, por favor", ele pediu suavemente. "Quando te vi naquele corredor com os gêmeos, foi como se o universo estivesse me dando um tapa na cara, me mostrando tudo que eu havia perdido por medo, por orgulho, por estar tão focado em construir muros que esqueci de construir pontes." Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando os dedos dela levemente. "Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos antes. Seria impossível. Somos pessoas diferentes agora. Mas talvez possamos construir algo novo, algo melhor." Fernanda entrelaçou seus dedos aos dele, sentindo o calor familiar daquele toque. "Também tenho algo para te dizer." Ela respirou fundo. "Quando descobri sobre os embriões, fiquei apavorada. Não só pela decisão em si, mas porque, no fundo, eu sabia
Sabia o quê? Que se desse certo, se eu realmente engravidasse, seria como te trazer de volta para a minha vida. E eu não sabia se estava pronta para isso. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima discreta. Mas sabe o que é incrível? Ver você com os meninos, ver como você mudou, como se transformou no pai que sempre soube que poderia ser. Isso me fez perceber que às vezes os maiores medos nos levam às maiores alegrias. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Então, você acha que podemos tentar construir essa nova versão de nós? Não vai ser fácil, ela advertiu. Temos carreiras exigentes, 2 bebês, todo um hospital para administrar. E é exatamente por isso que vai dar certo, ele completou. Porque agora entendemos que as coisas mais importantes da vida não aparecem em relatórios financeiros ou prontuários médicos. O garçom aproximou-se para anotar os pedidos, mas eles mal notaram sua presença. Estavam perdidos, um no olhar do outro, redescobrindo aquela conexão que nunca havia realmente se quebrado. Tem uma coisa que preciso te mostrar, Ricardo disse, tirando um envelope do bolso do paletó. É o projeto final para a nova ala pediátrica. Dei uma pequena modificação no design. Fernanda abriu o envelope e ofegou ao ver os desenhos. A nova ala não seria apenas um espaço médico, seria um lugar acolhedor, com áreas de convivência para as famílias, um jardim terapêutico e, no centro de tudo, uma placa dedicatória. Ala Gabriel e Luca, porque todo milagre merece uma chance. É perfeito, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Ricardo levantou sua taça de vinho. Ao futuro? Ao futuro, ela respondeu, um sorriso iluminando seu rosto. E a todas as surpresas maravilhosas que ele pode trazer. Lá fora, o Rio de Janeiro brilhava sob o céu estrelado, suas luzes dançando como milhares de pequenas promessas. No apartamento de Dona Helena, 2 pequenos anjos dormiam tranquilamente, alheios ao fato de que seu milagre não havia apenas trazido seus pais de volta à vida um do outro, havia transformado todo um hospital, e com ele, as vidas de inúmeras outras famílias. A manhã da inauguração da nova ala pediátrica do Hospital São Francisco amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre o Rio de Janeiro. Ricardo acordou cedo, observando os primeiros raios de sol filtrando através da janela do quarto. Ao seu lado, Fernanda ainda dormia profundamente, seu rosto sereno iluminado pela luz dourada da manhã. Nas últimas semanas, desde o jantar em Santa Teresa, eles haviam lentamente reconstruído sua vida juntos. Ricardo havia se mudado de volta para o apartamento que um dia compartilharam, agora transformado pelo caos adorável que 2 bebês traziam consigo. Brinquedos espalhados pelo chão da sala, mamadeiras na cozinha e risadas, muitas risadas, ecoando por todos os cômodos. O choro suave vindo do quarto ao lado o tirou de seus pensamentos. Era Gabriel, sempre o primeiro a acordar. Ricardo levantou-se silenciosamente, deixando Fernanda dormir mais um pouco. Bom dia, campeão, ele sussurrou, entrando no quarto dos gêmeos. Gabriel estava em pé no berço, seus olhinhos brilhando ao ver o pai. No berço ao lado, Luca continuava dormindo, uma expressão angelical em seu rostinho geralmente travesso. Ricardo pegou Gabriel no colo, inspirando o perfume suave de bebê que ainda o emocionava todas as manhãs. Juntos, foram até a janela observar a cidade despertar. Hoje é um grande dia, filho, ele murmurou, mais para si mesmo que para o bebê. Hoje começamos um novo capítulo. Um capítulo que eles vão ajudar a escrever. A voz suave de Fernanda veio da porta. Ela se aproximou, ainda em seu pijama, os cabelos levemente desalinhados do sono. Mesmo que ainda não saibam disso. Como se respondesse, Luca começou a se mexer em seu berço, seus olhos abrindo preguiçosamente. Logo, o quarto se encheu, com suas risadas, enquanto Fernanda o pegava no colo, cobrindo seu rostinho de beijos.
Algumas horas depois, o Hospital São Francisco estava irreconhecível. A entrada principal havia sido decorada com balões e fitas coloridas, e uma pequena multidão já se aglomerava nos jardins. Jornalistas, médicos, pacientes e suas famílias, todos reunidos para testemunhar a inauguração que prometia mudar a face da saúde no Rio de Janeiro. No palco montado em frente ao hospital, Ricardo ajustava seu microfone enquanto observava a plateia. Na primeira fila, Dona Helena segurava os gêmeos, ambos vestidos com pequenos ternos que os faziam parecer miniaturas adoráveis de executivos. Bom dia a todos, ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Há 6 meses, quando iniciamos este projeto, achávamos que estávamos apenas reformando um hospital. Hoje percebo que estávamos construindo muito mais que isso. Estávamos construindo um legado. Seus olhos encontraram os de Fernanda, que sorria encorajadoramente da primeira fila. Um legado que não se mede apenas em números ou estatísticas, mas em vidas transformadas, em famílias reunidas, em esperanças renovadas. Dr. Paulo subiu ao palco, trazendo consigo Ana Júlia, a pequena paciente que havia se tornado um símbolo da nova era do hospital. Seus cabelos haviam começado a crescer novamente e seu sorriso iluminava todo o ambiente. Este hospital, Ricardo continuou, sempre foi mais que paredes e equipamentos. É um lugar onde milagres acontecem todos os dias. Alguns desses milagres são médicos, como a recuperação da nossa querida Ana Júlia. Ele sorriu para a menina. Outros são mais pessoais, como os 2 pequenos milagres que mudaram minha vida completamente. Luca escolheu esse momento para soltar um de seus gritos alegres, arrancando risadas da plateia. Ricardo não pôde conter um sorriso. A nova ala pediátrica que inauguramos hoje leva o nome dos meus filhos, Gabriel e Luca. Não porque eles sejam mais especiais que qualquer outra criança, mas porque eles me ensinaram, nos ensinaram que cada vida é preciosa, que cada história merece uma chance de ser contada. Fernanda subiu ao palco, juntando-se a ele. Em suas mãos, uma tesoura dourada para o corte simbólico da fita. Este não é apenas um hospital reformado. Ela falou ao microfone. É um sonho realizado. Um sonho que começou com uma visão de excelência médica, mas que se transformou em algo muito maior. Um modelo de como podemos unir eficiência empresarial com compromisso social. Juntos, eles cortaram a fita, enquanto balões coloridos eram soltos no céu. A multidão aplaudiu, e Ricardo sentiu seus olhos marejarem ao ver Gabriel e Luca batendo palminhas no colo da avó. Ana Júlia se aproximou deles, segurando um buquê de flores. Obrigada por não desistirem do hospital. Ela disse simplesmente, sua voz pequena carregada de sabedoria. Obrigada por nos darem uma chance. Ricardo se abaixou para ficar na altura dela. Não, Ana Júlia, obrigado você por nos ensinar que os verdadeiros milagres acontecem quando abrimos nossos corações para novas possibilidades. Enquanto as pessoas começavam a entrar para conhecer as novas instalações, Ricardo puxou Fernanda para um abraço discreto. Conseguimos. Ele sussurrou em seu ouvido. Sim, ela respondeu, observando os gêmeos que agora eram o centro das atenções, cercados por admiradores encantados. E isso é apenas o começo. 6 meses após a inauguração da ala pediátrica, o Hospital São Francisco havia se tornado um modelo de referência em gestão hospitalar humanizada. Em uma manhã ensolarada de domingo, Ricardo observava os jardins do hospital de uma perspectiva diferente. Não mais do seu escritório executivo, mas de um banco confortável no parque, terapêutico, com Gabriel adormecido em seu colo e Luca brincando animadamente no tapete de grama artificial ao seu lado. Fernanda se aproximou, trazendo 2 cafés e um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Vestia jeans e uma blusa simples, bem diferente do jaleco que usava durante a semana.
Era seu primeiro domingo de folga em muito tempo. Uma mudança que fazia parte dos ajustes que ambos vinham fazendo para equilibrar trabalho e família. Ana Júlia teve alta ontem, ela comentou, sentando-se ao lado dele. Completamente curada. A mãe dela não parava de chorar de alegria. Ricardo sorriu, ajustando Gabriel em seus braços. Vi as fotos que Maria postou no mural da pediatria. Ela está linda com os cabelos crescidos. E já fazendo planos para o futuro. Fernanda riu. Disse que quer ser médica quando crescer, para ajudar outras crianças como ela. Luca interrompeu a conversa, engatinhando determinado em direção a um grupo de crianças que brincava próximo ao chafariz. Ricardo rapidamente o alcançou, redirecionando sua aventura para áreas mais seguras. Ele tem sua determinação, Fernanda observou, pegando o pequeno aventureiro no colo, sempre focado em seus objetivos. E Gabriel tem sua sensibilidade. Ricardo completou, olhando para o filho que dormia serenamente. É incrível como eles são diferentes e ao mesmo tempo tão complementares, como nós. O som de vozes animadas chamou sua atenção. Um grupo de médicos residentes passava pelo jardim, carregando pranchetas e discutindo casos. Entre eles, alguns participantes do novo programa de residência social, uma iniciativa que combinava excelência médica com atendimento humanizado. O conselho aprovou a expansão do programa, Ricardo comentou. Mais 3 hospitais vão implementar o modelo no próximo ano. Gustavo deve estar se mordendo de raiva em seu exílio voluntário em Portugal. Não é sobre ele, Fernanda respondeu suavemente. Nunca foi. É sobre todas as Ana Júlias que ainda precisam de uma chance. Sobre todos os pequenos milagres que acontecem aqui todos os dias. Ricardo assentiu, pensando em como sua vida havia mudado. O homem que antes só se preocupava com números e prazos, agora encontrava sua maior realização nos pequenos momentos. Nas primeiras palavras dos gêmeos, nas noites em família, no sorriso de uma criança curada. Sabia que os funcionários têm uma teoria? Fernanda comentou, um brilho divertido nos olhos. Eles dizem que o hospital só começou a prosperar de verdade depois que Gabriel e Luca chegaram. Chamam eles de anjinhos da guarda do São Francisco. Bem, eles não estão totalmente errados. Ricardo sorriu. Foram nossos pequenos milagres que nos fizeram enxergar o verdadeiro potencial deste lugar. Luca, cansado de suas explorações, aconchegou-se no colo da mãe, seus olhinhos começando a pesar. Era raro ver os gêmeos quietos ao mesmo tempo. Um pequeno milagre em si mesmo. Às vezes me pergunto, Fernanda disse baixinho, acariciando os cabelos de Luca, se tudo isso não passou de um sonho. Se vou acordar e descobrir que ainda estou naquela sala de fertilização, esperando por um milagre que parecia impossível. Ricardo inclinou-se, beijando suavemente sua testa. Se é um sonho, então é o melhor que já tive, e não quero acordar nunca. O sol começava a se pôr, pintando o céu do Rio de Janeiro em tons de rosa e laranja. No hospital, os turnos se alternavam. As luzes começavam a se acender, e a vida continuava seu ciclo eterno de renovação e esperança. Vamos para casa? Ricardo sugeriu, levantando-se cuidadosamente para não acordar Gabriel. Mamãe prometeu fazer aquela lasanha que você adora. Fernanda sorriu, ajeitando Luca em seus braços. Casa, ela repetiu, saboreando a palavra. Sabe, depois de tanto tempo procurando, finalmente entendi onde ela fica. E onde fica? Exatamente onde estamos agora. Não importa o lugar, desde que estejamos juntos. Enquanto caminhavam para o carro, uma brisa suave agitou as folhas das árvores do jardim. No mural da pediatria, visível através das janelas, de vidro, dezenas de fotos contavam histórias de cura, esperança e amor. Entre elas, uma se destacava. 4 pessoas, 2 adultos e 2 bebês,
sorrindo para a câmera no dia da inauguração da ala Gabriel e Luca. Não era apenas uma foto, era o retrato de uma transformação, de um hospital, de uma família, de vidas inteiras. Era a prova de que, às vezes, os maiores milagres acontecem quando menos esperamos, e que o amor, em todas as suas formas, tem o poder de curar muito mais que corpos. Tem o poder de curar almas. Espero que você tenha gostado da história de Odi. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.